Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18h30. Nas quartas-feiras, a partir das 19h. Querido ouvinte, boa noite. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Eu sou o pastor Arlen e agradeço muito, mas muito mesmo, pela sua sintonia. Quero aqui aproveitar a oportunidade, mandar um abraço aqui especial para dois jovens que estiveram aqui ontem, irmão Igor, irmão Willan, estava aqui também juntamente com o Caleb, três jovens da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, que fizeram um excelente trabalho aqui ontem, na condução do programa, na pregação da palavra. Que Deus os abençoe. Caro ouvinte, escute bem. Como foi dito pelo pastor Arlan, vamos iniciar hoje a pregação na segunda carta de João. E você que tem a Bíblia por perto, pode abri-la nessa maravilhosa carta, segunda João. Fica no finalzinho da Bíblia Sagrada. Segunda carta de João. Localizou? Espero que sim. Embora não vamos pregar toda a carta hoje, mas como também uma epístola pequena, faremos a leitura completa dela para termos uma melhor compreensão do que pregaremos hoje. Assim está escrito em 2 João. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, as quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor à verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saúdeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espere ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Louvado seja Deus. Caro ouvinte, essa maravilhosa carta, epístola, ela foi escrita pelo apóstolo João. É claro que há uma discussão, uma possibilidade que se apresenta acerca de um homem que era um presbítero, que também se chamava João, no primeiro século da igreja. Entretanto, tanto as evidências internas da carta, como as evidências externas, através de autores que viveram aí no período próximo, atestam claramente, confirmam a veracidade de que João, o apóstolo de Jesus Cristo, foi o autor dessa carta. Ele foi o autor instrumental que Deus usou para escrever. Esse João, ele era irmão de Tiago e filho de Zebedeu. É interessante notar que ele escreveu outros livros no Novo Testamento. Ele escreveu o Evangelho, que leva o seu nome, é aquele evangelho que está depois de Lucas, o Evangelho de Cristo segundo João. Ele escreveu 3 epístolas universais,
1 João, 2 que nós iremos trabalhar, que lemos, e 3 João. Bem como também ele foi o autor instrumental do livro do Apocalipse, isso mesmo, o livro da Revelação. João, ele foi o último apóstolo do Senhor Jesus a morrer. O homem que se dedicou, passou por várias dificuldades, e essa carta de 2 João, ela foi escrita aí por volta do ano 85 a 90 depois de Cristo, da cidade de Éfeso. Então João, ele estava na cidade chamada Éfeso e escreveu aí por volta do ano 85 a 90 essa maravilhosa carta. A proposta de João, temática, o tema que ele apresenta nessa carta é o seguinte, eu quero que você guarde, é vivendo o amor na verdade. Isso mesmo, o tema principal dessa carta gira em torno desse tema maior, vivendo o amor na verdade. João, ele escreve com 2 propósitos centrais. Primeiro, encorajar os irmãos ao amor fraternal. Os irmãos deveriam manter-se em amor, baseado no mandamento do Pai, na palavra da verdade. E o segundo propósito foi advertir os irmãos acerca dos enganadores. Nós iremos perceber, conforme lemos, que havia um perigo que estava rondando a igreja do Senhor. Em relação ao esboço, é muito comum, e eu quero que você entenda isso, ouvinte, porque nós somos aqui para poder pregar a Bíblia, explicar a Bíblia, e é bom você estar a par disso, inteirado. As cartas no Novo Testamento geralmente seguem uma estrutura básica, que era muito comum na época. Havia outras cartas que eram escritas no contexto aí do Império Romano e tudo. E a estrutura básica é o seguinte, você tem a abertura da carta, você tem um corpo da carta, que está o conteúdo ali desenvolvido, e você tem um fechamento da carta. Então, se fôssemos resumir, a carta geralmente tem 3 partes centrais. É claro que tem algumas que tem ação de graças, tem orações, mas essas 3 partes são principais e elas aparecem aqui na carta que nós estamos meditando. A abertura da carta compreende os versículos 1 ao 3, o corpo da carta compreende os versículos 4 a 11 e a conclusão, o fechamento da carta, compreende os versículos 12 e 13. Para a gente entender melhor aquele que nós iremos pregar, me permita fazer um breve resumo do que estava acontecendo aqui, com base nós lemos aí na segunda carta de João. Era o seguinte, falsos ensinadores estavam espalhando as suas heresias contra a plena divindade de Jesus e da sua perfeita humanidade. Ou seja, eles negavam que Jesus é Deus e que ele veio na forma humana. Esses falsos ensinadores, eles iam além da doutrina de Cristo, conforme nós vamos verificar no versículo 9 dessa carta. E eles negavam que Jesus Cristo ele veio em carne. Porém, João, sabendo que a audiência para quem escreveu estava sendo ameaçada por aqueles impostores, ele então orientou os irmãos a não receber, a não dar as boas-vindas àqueles que não perseveravam na doutrina de Cristo. Porque se os irmãos viessem hospedar aquelas pessoas, viesse dar hospitalidade para os falsos mestres, eles estariam sendo coniventes com as suas heresias. A igreja não deveria, portanto, dar hospitalidade para aqueles que não pregavam o evangelho de Jesus. E uma curiosidade que a gente percebe, que quando a gente compara a segunda carta de João com a terceira carta de João, nós vamos perceber que nessa segunda que nós iniciamos aqui a pregação, João ele vai enfatizar o cuidado com a hospitalidade. E na terceira carta, entretanto, ele vai enfatizar a importância da hospitalidade. Então aqui, os irmãos deveriam ter cuidado, porque se eles viessem hospedar os falsos ensinadores que pervertiam o evangelho, eles estariam contribuindo não para o avanço do evangelho, mas para o regresso do evangelho. Eles estariam contribuindo com as heresias. Então, esse foi um resumo do que basicamente estava acontecendo e que levou João a escrever. Então, João ele faz a abertura da carta, apresentando a base para o amor cristão, que não é um amor sem critério, mas um amor com discernimento. Isso aqui, João, ele vai ajudar os leitores, para quem ele escreveu originalmente, a entender por quê. Porque a hospitalidade é uma prática cristã, que é uma expressão do amor. Só que os irmãos deveriam ter cuidado, porque em nome do amor, eles poderiam dar guarida, dar hospedagem para pessoas que não levavam o evangelho. Então, João vai mostrar isso, que eles deveriam viver no amor. Entretanto, o amor na verdade. Eles deveriam ser criteriosos, porque o amor cristão não é um amor sem critério. Pelo contrário, o amor cristão é criterioso. Então, aí nos versículos 1 ao 3, nós temos a abertura da carta, que tem 3 partes principais. Primeiro, quem escreveu a carta.
Segundo, quem recebeu a carta, ou para quem foi enviada. E terceiro, uma saudação cristã. Então nós iremos por parte aqui, eu quero que você acompanhe direitinho, porque nós iremos aprender muito da parte de Deus na sua palavra. Quem escreveu a carta? Está aí no versículo de número 1. O texto diz: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Prezado ouvinte, perceba que o escritor identifica-se como sendo o ancião. O ancião aqui é interessante observar que trata-se do ofício de João. Ele usa esse título porque descrevia a sua função. João aqui ele não se propõe a se identificar com seu nome porque era desnecessário. Quando ele se identifica como ancião, ele era o último apóstolo do Senhor Jesus que estava vivo. Então todos sabiam que era João quem estava escrevendo a carta, o ancião. E é curioso observar que essa palavrinha ancião, ela é usada no Novo Testamento tanto para se referir a um líder, a um pastor, como também para se referir a uma pessoa com idade avançada. E eu gostaria muito que você atentasse para a leitura que eu vou fazer de 2 textos bíblicos. O primeiro está em Atos 14, 23, onde nós percebemos que anciãos, presbíteros, eram instituídos de cidade em cidade. Ouça aí Atos, capítulo 14, versículo 23. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns e encomendar ao Senhor em quem haviam crido. Nesse texto, ancião é uma referência ao pastor, ao presbítero, ao bispo. É o caso de João aqui, ele identifica-se como sendo o ancião. Ele era o apóstolo de Cristo que estava vivo e mais, já tinham morrido pelo viés do martírio, e ele se identifica como um ancião. Mas, para a sua compreensão e crescimento no conhecimento da palavra, em 1 Timóteo, nós lemos no capítulo 5, uma orientação de Paulo ao seu tutelado Timóteo. No versículo 1 ele diz: não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos. Nesse caso aqui, de 1 Timóteo 5:1, os anciãos é uma referência a crentes velhos, pessoas de idade elevada. Então guarde isso, João, ao identificar-se como o ancião, ele está apresentando-se àquela fraternidade como sendo o líder espiritual, o apóstolo autorizado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui João ele se identifica, tal como o apóstolo Pedro ele vai se apresentar em 1 Pedro 5, como presbítero, ancião, que seria sinônimo aqui. Então, João ele se apresenta. E ele, após ele se identificar, que ele foi aquele que enviou a carta, que escreveu a carta, ele vai apresentar a pessoa ou a audiência para quem ele escreveu. Quem recebeu a carta que foi escrita por ele? O texto diz aí no versículo 1, o ancião, a senhora eleita e a seus filhos. Aqui está aqueles que receberam, ou para quem foi enviada essa carta de João. A senhora eleita e a seus filhos é de difícil compreensão. Por quê? Há uma discussão em torno de quem seria essa senhora eleita. Há opinião em que era uma mulher que havia aberto a porta da sua casa e os filhos aqui seriam os filhos dela. Entretanto, há uma compreensão também de que a senhora eleita aqui a seus filhos é uma referência à igreja local, porque é muito comum no Novo Testamento esse uso. Senhora, aparece em 1 Pedro 5, Pedro vai fazer menção ali da igreja do Senhor, usando uma figura de linguagem. Até porque naquela época havia muita perseguição e tudo mais. Então a senhora eleita aqui, ela também é entendida como sendo uma referência à igreja local, e os seus filhos seriam os membros dessa igreja. Então esse é um entendimento muito pertinente nessa carta, e é interessante observar, pastor, que embora essa divergência, essa discordância entre a erudição cristã acerca de quem seria essa senhora eleita, o ponto em comum que nós temos aqui é que João está escrevendo a crentes. Sim.
Então, de uma maneira ou de outra, o ponto que nós devemos nos apegar não é ficar degladiando quem está certo, quem está errado, se a senhora eleita é uma mulher literal, se a senhora eleita é uma congregação, igreja local. O ponto é, João, movido pelo Espírito Santo, ele se dirige aos crentes. E através dessa carta, onde ele se reportou a esses crentes, Deus fala conosco através daquilo que ele já falou. Porque João, como posto, pastor Arne, ele foi o autor instrumental. Conforme 2 Pedro 1, 20 e 21, os escritores bíblicos foram movidos pelo Espírito Santo. Então, João, ele se dirige aos crentes, ele se dirige a nós através dessa carta escrita. Perfeito. E quando João, ele vai se dirigir aí à sua audiência, a senhora eleita e seus filhos, ele vai aqui apresentar alguns aspectos importantes. A relação que João tinha com essa senhora eleita e seus filhos era de amor. Ele diz aí no versículo 1, as quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Isso aqui é importante. João, ele vai orientar os irmãos a viver o amor na verdade. E ele aqui na sua introdução, ao especificar que tipo de relacionamento ele tinha para com a senhora eleita e seus filhos, ele vai mostrar justamente a base para a questão da hospitalidade, aquilo que ele queria transmitir para os irmãos, ele exemplifica. Ele diz aí que ele amava os irmãos na verdade. Isso aqui é muito importante, pastor Arlan. João, ele é conhecido como um apóstolo do amor. Segundo o evangelho que leva o seu nome, ele é descrito como discípulo amado. Ele é também aquele que mais falou sobre essa temática, sobre esse assunto, sobre o amor. Sim. Inclusive, é através de João, na primeira carta, capítulo 4, versículo 8, que nós somos informados de que Deus é amor. E outra questão, além dele ser um discípulo amado, além dele tratar tanto do tema amor, ele é conhecido assim como apóstolo do amor por causa do seu tratamento gentil e amoroso com os irmãos. Perfeito. Se a gente conferir 1 João, por exemplo, ele vai falar filhinhos, amados, meus filhinhos. Então, ele tinha uma postura assim, muito afetuosa para com os irmãos. Isso aqui é importante porque João, ele vai tratar de um tema, ele vai orientar a igreja acerca de um tema, mas ele aqui já está exemplificando. Ele está dizendo o seguinte: eu amo vocês, irmãos, as quais amo na verdade. Ou seja, João, ele demonstra um amor com as suas palavras. Ele não tem dificuldade, como é muito comum hoje, as pessoas terem dificuldade de expressar o que sente, ou o que demonstra, né, na prática. Essa aqui, o amor, a gente vai perceber que ele não se limita a um sentimento. O amor, na Bíblia, é uma decisão consagrada. E João aqui, ele não tem dificuldade. Enquanto muitas pessoas hoje têm dificuldade de expressar o amor, de demonstrar o amor, seja para a esposa, seja para os filhos, seja os filhos para os pais, seja os irmãos cristãos, que é o caso aqui de João, João não tinha nenhuma dificuldade com isso. Ele claramente escreve a carta e diz o seguinte: as quais amo na verdade. Perfeito. Então o amor aqui, embora não se limite a palavras, nem se resume a sentimentos, mas diz respeito a uma decisão consagrada, como mencionado, João aqui ele faz o que é incomum hoje e impraticável por muitos cristãos. Verdade. João, ele expressa claramente o seu amor, ao passo que muitos cristãos têm dificuldade de expressar, pastor Arlan, o amor cristão. Então, posso estar pregando agora, e você que me ouve, é um irmão em Jesus Cristo, e você tem dificuldade para expressar o amor. Eu quero dizer para você que nós, a semelhança do próprio Jesus, que ao nos amar, ele revelou seu amor de forma clara, vívida, pública. Nós também temos que aprender a desenvolver essa prática de expressar o nosso amor, expressar a nossa afeição. E João aqui, ele não tem dificuldade, ele faz questão de dizer que amava aquela igreja. Então, João, como apóstolo do amor, ele expressa o seu afeto para com a senhora eleita e a seus filhos. Mas uma coisa que ele vai mostrar aqui, que fundamentava esse amor, é algo interessante. Ele diz o seguinte: as quais amo na verdade. Perfeito. Então, o amor que João tinha era baseado, era fundamentado na verdade. Essa verdade, conforme a carta nos mostra, está atrelada ao Evangelho, à pessoa de Jesus Cristo. Então, João amava? Sim.
João demonstrava esse amor? Sim, mas ele vai agora apresentar o fundamento, a base desse amor. Não é um amor aleatório, não é um amor sem critério, é um amor que é baseado na verdade. Ele amava verdadeiramente. Então isso aqui é digno de nota, pastor Orlando. Ele não somente fez questão de expressar o seu amor, mas conectou seu amor à verdade. A palavra verdade, inclusive, aparece nessa carta 5 vezes, 4 das vezes nos primeiros 3 versículos. E é interessante que isso nos ensina que não há amor verdadeiro, genuíno, fora da verdade. Profundo. O verdadeiro amor, ele está baseado, ele está amparado, ele está embasado na verdade. Se o amor não estiver ancorado na verdade, não é o verdadeiro amor. Então João diz, eu amo vocês, e eu amo na verdade. Graças a Deus. E é interessante destacar aqui, pastor Orlando, quando a gente olha para João e percebe com essa afeição dele com a igreja, isso aqui nos leva a reflexão. Porque João nem sempre foi tão amoroso assim. Sim. Se fazemos uma leitura atenta das Escrituras acerca da vida de João, nós iremos perceber com muita facilidade que ele não era tão gentil assim não, inclusive quando era contrariado. Nós temos pelo menos 2 casos que na Bíblia, nos Evangelhos, que mostram isso. Nós temos o caso em que ele proibiu um discípulo de expulsar demônios, simplesmente porque aquela pessoa não andava com Jesus, próximo de Jesus, e do seu grupo de discípulos. Nós verificamos isso em Lucas capítulo 9, 49 a 50. E outra, Lucas capítulo 9, 51 a 56, quando Jesus estava indo resoluto para Jerusalém, para ser entregue na mão dos pecadores, a Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos irem na frente, preparar uma posada, Sim. E eles chegaram nas aldeias dos samaritanos. Os samaritanos resistiram, não quiseram hospedá-los, e a Bíblia diz que João, juntamente com Tiago, eles ficaram indignados. Eles viraram para Jesus e dizem o seguinte, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu E os consuma, como também fez Elias? O Senhor Jesus repreendeu eles, repreendeu João. Então perceba que João, ele nem sempre foi uma pessoa tão amorosa assim. Verdade. Mas é interessante que quando ele teve um encontro com Jesus, ele andou com Jesus, Deus trabalhou na vida de João. Graças a Deus. Possa ser que eu esteja pregando para você que tem tido dificuldade de expressar o amor cristão. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que quem está com Jesus, quem está unido com Cristo, quem aprende de Jesus, desenvolve essa questão do amor de uma forma linda e maravilhosa. Glória a Deus. João, inclusive, juntamente com seu irmão Tiago, ele recebeu um apelido, por assim dizer, por parte de Jesus, chamado Boanerges, significa filhos do trovão, que apontava aí para a maneira com a qual João lidava com as questões, com as pessoas, mas ele foi transformado. E ele diz aqui, eu amo vocês, irmãos, e eu amo vocês na verdade. No entanto, além dos destinatários dessa carta serem amados por João, eles também eram amados por todos os que conheciam a verdade. Olha aí, o versículo 1 na parte final. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. João está dizendo o seguinte, senhora eleita e seus filhos, eu amo vocês na verdade. Mas saiba que não é somente eu não, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Isso aqui é muito importante, que é a afirmação tocante aqui de João. Todos os que tinham conhecido a verdade amavam a igreja. Perfeito. E assim será, pastor Orlando, na vida de todos os que conhecem a verdade. O que une os crentes em amor é a verdade. João está dizendo aqui, olha, todos que conhecem a verdade, não somente eu, amam vocês. Isso aqui nos traz uma lição muito grande. Quem conhece a verdade vai apreciar a igreja, vai amar a igreja. João está deixando claro aqui para a sua audiência como a senhora eleita e seus filhos eram amados. Eram amados pelos irmãos que conheciam a verdade. Diante disso, eu te faço 2 perguntas, caro irmão. Você que é cristão, você conhece a verdade? Se sim, você ama a igreja? Porque João está sendo claro aqui, eu conheço a verdade, eu amo vocês, e todos que têm conhecido a verdade também amam vocês. A igreja é amada por Cristo. A igreja
é amada por todos aqueles que têm conhecido a verdade. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, 25, na parte B, vai dizer que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, volto a te perguntar, você ama a igreja? Nós vivemos em uma época que as pessoas têm depreciado a igreja de Jesus. Infelizmente. Dizem que amam a Cristo, cabeça, mas não amam o seu corpo, que é a igreja. Isso é incoerente. Isso é inconsistente. Se você verdadeiramente tem conhecido a verdade, você vai amar a igreja de Jesus. Você vai lutar para contribuir na edificação da igreja de Jesus. Você não vai ser uma pessoa que se deixa levar pelo pensamento dos desigrejados. Ou mesmo aquela postura de isolamento da igreja, a ponto de dizer, eu sou a igreja. Não, nós não somos a igreja individualmente, não. A igreja é uma comunidade. A igreja é o corpo de Cristo. Então, eu posso estar pregando aqui, você pode estar ausente da igreja. Pode ser que por alguma decepção, isso pode acontecer. Mas o ponto é, você precisa amar a igreja. Isso aqui é óbvio. Quem conhece a verdade, ama a igreja. Aqui está o ponto de João. Ele está deixando claro aqui que a igreja era amada por ele e era amada também por todos aqueles que conhecem a verdade. Então ele diz aí, as quais amam na verdade, não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade, por amor da verdade. Olha só o cumprimento que ele faz aí, no versículo de número 2. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Pastor Arlan, esta ela está, aqui é a questão da verdade, né? O amor está e sempre estará com o povo de Deus. Perfeito. Aqui é pontuado a preservação do Filho de Deus. O amor é permanente, a verdade é permanente no povo de Deus. Graças a Deus. Então aqui, caro ouvinte, nós aprendemos que João se dirige à senhora eleita, a seus filhos, expressa seu amor muito claramente, quer amada por ele, por todos que têm conhecido a verdade, e que esse amor é permanente. Ele diz no versículo 2, na parte inicial, por amor da verdade que está em nós. Então, por que os irmãos que conheciam a verdade amavam a senhora eleita e seus filhos? Por amor da verdade. Muito bom. Então, guarde isso. O que une o povo de Deus é a verdade. O que leva os cristãos a se amarem uns aos outros é a verdade do Evangelho. A verdade de Cristo nos une. Então, ele se apresenta, o ancião, ele apresenta para quem ele escreveu a carta, a senhora eleita e a seus filhos, e dá aí detalhes acerca do amor que a senhora eleita com seus filhos eram amados. E agora chega o versículo de número 3. João, ele vai fazer aqui a chamada saudação cristã. Ele vai deixar registrado no versículo 3 a saudação. Ele disse, a graça, a misericórdia, a paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco, na verdade e amor. Essas expressões, elas são importantes de entendermos. A graça era uma saudação comum entre os gregos, era muito comum a graça. A misericórdia estava mais ligada ao contexto judaico, era muito comum essa expressão de misericórdia, onde Deus ele nos livra daquilo que nós merecemos. A expressão paz também era muito usada no contexto dos judeus, shalom, paz, que envolvia aí bem-estar completo. E então João, ele vai unir essas saudações. A graça, que era comum no contexto dos gregos, misericórdia e paz, que era comum no contexto dos judeus, ele vai unir, e aqui ele vai apresentar a saudação cristã, desejando para os irmãos como que uma oração, que a graça, a misericórdia e a paz viesse estar com os irmãos. E ele vai mostrar aí de onde vem essa paz, graça, de onde vem essa misericórdia, de onde vem essa paz. Ele diz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então, conforme nós fomos analisando essa carta, vamos perceber que os falsos mestres que haviam se infiltrado, que já estavam espalhados no mundo, estavam ameaçando a igreja, eles tentavam aí minar a identidade de Jesus Cristo, colocando em certa medida aí como que uma disputa, uma dificuldade na relação do pai com o filho. E João está deixando claro aí,
A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, enfatizando aqui a divindade do Pai e do Filho. Aí ele complementa dizendo, da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai. Aí ele deseja, sejam convosco na verdade e amor. Então João, ele faz aqui como que um voto em favor dos irmãos que estavam sofrendo ameaças dos falsos mestres, a que eles viessem se manter ou serem mantidos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela paz de Deus, essa paz que vem da parte do Pai e do Filho. Aí ele complementa no final, é muito importante esse detalhe, eles sejam convosco na verdade e amor. Essas duas palavras, como já destacado, são duas palavras-chave na carta e que nos dão a orientação temática da carta. Então, vivendo o amor na verdade. Então, essas expressões são interessantes. A graça, como já mencionado, ela era usada no contexto grego. João traz aqui para a igreja do Senhor, e mostrando que todos aqueles que estão unidos com Cristo, independente que sejam gregos, gentios, que sejam judeus, todos desfrutam da mesma graça. A graça é o favor imerecido de Deus. A misericórdia é quando Deus nos livra daquilo que nós merecemos. E a paz é o resultado da graça. Todos que foram alcançados pela graça de Deus desfrutam da misericórdia e paz. E aqui é interessante que, no nosso contexto atual, nós temos algumas formas de saudações. Por exemplo, algumas pessoas cristãs se saudam com paz, outras se saudam com a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, paz de Deus. Só que a gente percebe aqui que João, assim como Paulo, é muito comum eles unir a questão da graça e a paz, embora que João, e poucas vezes Paulo, vai fazer menção aí da misericórdia, mas o que perdura, que a gente percebe com mais abundância de uso no Novo Testamento, é a expressão graça e paz. Então, não se pode ser dogmático em relação a isso, mas pela ocorrência, que é tão comum, mas recorrente, graça e paz, é uma saudação aí sugestiva, não é, mestre? Justamente. Uma saudação cristã que serve de lembrete. Quando o cristão saúda outro com a graça e a paz, serve de lembrete, porque a graça é a causa da salvação. A paz é o resultado da graça. Perfeito. Então, quando eu saúdo o Senhor, pastor Arlan, com a graça e a paz, serve de lembrete. Estou recordando o Senhor que nós somos salvos pela graça de Deus. Que benção. Como está escrito em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Aí ao mesmo momento eu vim com a paz, é o resultado. Então aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, eles agora podem ter paz com Deus, como lemos em Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então os irmãos estar passando por dificuldades poderiam ficar um pouco turbados, mas João deseja para eles graça, misericórdia e paz. E isso, na verdade, e amor. Então a base da hospitalidade é colocada aqui, que os irmãos deveriam ser pessoas caridosas, sim, amorosas, sim, mas com discernimento, fundamentado na verdade. A base da hospitalidade, do amor, é a verdade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom. Então é interessante que nós podemos nos reportar aos nossos fraternos, dizendo-lhes paz do Senhor, paz de Cristo, graça e paz, e pela abundância de vezes que aparecem as expressões graça e paz, é sugestivo, pastor. Como o senhor disse, nós não podemos ser dogmáticos, por exemplo, não, a saudação tem que ser somente assim, paz do Senhor, ou paz de Cristo. Não podemos ser dogmáticos, mas quando nós olhamos para as cartas, em especial, nós percebemos que a saudação majoritária é essa, graça e paz. Então fica uma sugestão interessante. Outrora nós nos saudávamos na igreja, por exemplo, paz do Senhor, e não tem nada a ver, não é pecado, não tem nenhum problema, mas pela quantidade de vezes que aparece a saudação graça e paz, nós temos uma sugestão. Sim. Nós podemos seguir esse modelo, graça e paz. Então, estimado ouvinte da Palavra de Deus, nós já vimos aqui
O remetente da carta, a pessoa que escreveu, que enviou a carta, o destinatário, a senhora eleita e os seus filhos, e vimos também a saudação. Então, disso nós podemos tirar algumas lições penetrantes. Então, uma vez que João ele une esses dois elementos, verdade, amor, amor, verdade, nós podemos aprender aqui com João que só pode haver unidade entre os cristãos se for também baseado na verdade mesmo. Sim. Então, há uma frase muito conhecida, não se sabe ao certo quem foi o autor dessa frase, mas ela é muito pertinente, importante, que diz o seguinte, que nas cores essenciais, unidade. Nas não essenciais, diversidade, mas em todas as coisas, o amor. Essa frase aqui, ela está ligada à questão das doutrinas. Então, a verdade, ela une o povo de Deus. Então, a frase diz aqui que nas coisas essenciais, nós estamos de mãos dadas, Perfeito. independente da denominação. Nas coisas que não são essenciais, há essa liberdade, essa diversidade. Isso não divide. Mas ele coloca na frase que, mas em todas as coisas, o amor. E esse amor, ele é ancorado na verdade. Só que aqui eu preciso fazer um apontamento, pastor Orlando. Sim. Entre denominações cristãs, que estão naquilo que é essencial, com movimentos contrários ao evangelho. Isso. Porque tem muitos irmãos que não conseguem discernir. Pensam que tudo é a mesma coisa, não tem critério pela verdade. Não, tem que amar todos. Não, tem que amar todos sim. Mas o amor cristão é criterioso. E João aqui está orientando a igreja para que os irmãos não viessem enganados pelos enganadores. Eles deveriam ter o discernimento pela verdade, pela doutrina de Cristo, conforme nós verificamos no versículo 9. Então, só há unidade na verdade. Não há possibilidade de uma união entre pessoas que negam a divindade de Jesus. A gente vê isso, claro, né, na segunda carta de João. Pessoas que negam as doutrinas essenciais do cristianismo. A trindade, que o Espírito Santo... Tem pessoas que falam que o Espírito Santo não é Deus. Não tem como ter unidade com pessoas que desacreditam dessa verdade. Isso. Então, só há unidade dentro Da verdade. Então, essa questão é muito importante. Tem pessoas que pensam assim, não, tem que amar. Temos que amar. Mas que amor é esse? João aqui, ele nos oferece, pela graça de Deus, pela inspiração do Espírito Santo, como nós devemos lidar com essa questão. Os irmãos, para quem ele escreveu, estavam sendo tentados a abrir as portas da igreja, receber falsos mestres. Aí João, sabendo disso, do perigo, ele vai advertir, irmãos, eu sei que nós devemos amar, mas o amor tem que ser fundamentado na verdade. Perfeito. Então isso vai ser desenvolvido ao longo das pregações aqui, na semana, amanhã até sexta-feira, e nós vamos perceber que, de fato, os irmãos, assim como a igreja atual, contemporânea, a igreja precisa ter um amor baseado na verdade. Ela tem que viver o amor na verdade. Esses dois elementos não podem faltar. É um amor com discernimento. Então os irmãos, assim como os irmãos não poderiam abrir a porta da igreja, da casa onde os irmãos se reuniam, para dar oportunidade para pessoas que não conheciam, para pessoas que distorciam o evangelho, de igual modo nós hoje temos que amar, mas com discernimento. Se fugir da verdade, não há unidade.